Ok? Bom, então com o vereador Borgo, que não vota, mas pode ser contado para o quórum, Segala, o Lozila, o Bira, o Juninho, eu e o vereador Edson, nós já temos 7, então eu vou aqui iniciar os procedimentos. A locadora também chegou. Muito bom. O Guilherme, antes de eu começar a gravar e já tocar, pergunta para o Dal se eles fizeram um roteiro. Quero não. Café? Só água. Só água? O senhor vai querer café? Eu quero café, por favor. Meu irmão, tá bem? Oi, tá escutando? Alô, tá escutando? Alô, tá escutando? Alô? Se precisar abrir, depois você chama. Muito bem, então. Malacrida, podemos começar? Quando quiser? Então, já. Boa tarde a todos. Declaramos aberta essa reunião extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru, às 14h21. Trata-se da análise de relatório as folhas 27 a 32, exanada pelo relator, vereador Segala, no tocante ao procedimento datado de 2 de julho e que deu origem a este processo 159 de 2021. Doutor Segala, o senhor poderia fazer a leitura do seu parecer? Vereadora, eu não tenho ele aqui em mãos nesse momento. Vereador Locadora, o senhor poderia aceitar a indicação para secretariar ad hoc os trabalhos da comissão? Solicito ao secretário ad hoc dos trabalhos da comissão, o vereador Júnior, Locadora, que proceda à leitura do relatório, as folhas 27 a 32. Presidenta Estela? Pois não, vereador Edson. Só para informar, estou assistindo aqui pelo Zoom, juntamente comigo está o Marquinhos e também o vereador Marcelo Afonso, participando da reunião através do meu celular aqui, porque estamos indo para uma agenda no mesmo local, então vamos estar assistindo junto e no mesmo horário aqui, tá bom? Ok. Então, vereador Locadora, para a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Processo número 159/21, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, relatoria. Senhora vereadora presidente, senhores vereadores, membros da SEI e DP. A tarefa desse relator, em um processo que julga infringência ao decoro parlamentar, é das mais ingratas, não pelo fato de que está a julgar o comportamento de um colega, pois isto não me assusta e nem me inibe, mas sim porque se lida com
um terreno pantanoso de difícil movimentação, gerado pela ausência de parâmetros e de definições seguras. Os instrumentos legais que poderiam e deveriam ser manipulados para solucionar essa dificuldade em quase nada ajudam. O regimento interno da Câmara Municipal de Bauru limita-se a dizer no artigo 54/E e que compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos contidos nesse regimento, na lei orgânica, atuando no serviço de preservação da dignidade do mandato parlamentar. É, sem dúvida, um texto muito vago e impreciso, carecendo de outros instrumentos que aclarem e explicitem o que se pretendeu dizer. Como se mede a dignidade do mandato parlamentar? Para começar, o que é dignidade do mandato parlamentar? Se formos buscar socorros nos dicionários para encontrarmos uma exata interpretação vernacular, multiplicaremos o problema várias vezes. É que, por exemplo, a Wikipédia define decoro parlamentar como sendo a conduta individual e exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos da sociedade, mas nada é mais vago do que isto. Exemplar significa digna de ser imitada, copiada, reproduzida. Será que se pretende que os parlamentares sejam clones um dos outros? A heterogeneidade e comportamentos é certamente a tônica de uma casa legislativa, já que estão reproduzidas ali as espécies humanas encontradas na sociedade. Conduta exemplar é aquela que é irretocável, perfeita, não contemplando nenhuma nódoa ou mácula, é possível esperar-se generalizadamente na composição de um parlamento. O dicionário Horaz define decoro como sendo recato no comportamento, decência e dignidade, nobreza, honradez, seriedade nas maneiras e ações com postura. Aurélio Buarque de Holanda não deixa por menos, definindo decoro como correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez e outras expressões do mesmo jaz. Não é fácil, portanto, definir caso a caso quando houve ruptura desses conceitos. Deveria haver um padrão que permitisse saber quando a decência deixou de ser presente ou quando a dignidade suportou violação. Se esse padrão, a análise, por parte de quem julga, assume características eminentemente subjetivas. É com incumbe a este relator neste momento. Passemos ao caso concreto em reunião, comissão especial de inquérito instaurada para apurar problemas ocorridos no combate à epidemia de Covid-19 na cidade de Bauru. O nobre vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo assim se expressou em dado momento. Como todo respeito, o vereador Mané Luzia, a Câmara, passada ali que a legislatura passava era fácil, dizia amém. O prefeito falava, subia lá, negociava um carguinho, beleza. Tomava um cafezinho na Coab, beleza. Aqui não ia ter isso não. Aqui não ia ter isso, Gazeta. É por isso que você não veio, porque você estava acostumado com esses vereadores. Vereador tomava café na Coab, vereador que trocava carguinho, e aqui não tinha isso, Gazeta. Essas frases incomodaram vereadores que atuaram na legislatura passada e que, por terem sido reeleitos, encontram-se atuando também nessa legislatura, os quais se sentiram atingidos em sua honra, que poderam estar sendo acusados de terem esse comportamento de se venderem por um carguinho ou por um cafezinho na Coab.
2 deles estão representando a presidência da Comissão de Ética, 2 deles, então, representaram a presidência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara de Vereadores, solicitando o exame da conduta do vereador que assim havia falado. As folhas 2 e 3 aqui. Acatado o pedido pela presidência da CEI-EDP, instaurou-se o processo... aceitando o pedido da presidente da Comissão de Ética, instaurou-se o processo que recebeu o número 159/21, dando-se em seguida oportunidade ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo para que ele esclarecesse sua fala e respondesse algumas perguntas formuladas pelos signatários de representação. Desconsiderando o motivo pelo qual lhe havia sido dada a oportunidade de esclarecer sua fala, o vereador Eduardo Borgo resolveu insurgir-se contra o processo, elencando uma série de questionamentos e opinando por requerer o trancamento sumário do presente procedimento por falta de justa causa e amparo legal. Em juízo cognitivo, a presidência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar tomou conhecimento da resposta e, por sua vez, terçou-se contra argumentos aos questionamentos feitos, rebatendo-os e desacolhendo o pedido de trancamento formulado. Dada a nova oportunidade ao vereador Eduardo Borgo de esclarecer sua fala na reunião da CEI da Covid-19, o vereador cuidou de esclarecer que, na mesma oportunidade em que havia feito a fala que provocou a reação dos vereadores, que requer uma apuração de eventual violação de decoro parlamentar pelo conteúdo de que havia sido dito. Tivera ele a oportunidade de, provocado pelo vereador Mané Lozila, que presidia aquela reunião, explicar que não teria dito que todos os vereadores da legislatura passada tiveram aquele comportamento, que ele detalha na fala, mas que sim havia feito referência a alguns, sem citar nome, excluindo, porém, outros. Prosseguindo na sua peroração, o nobre vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo cuidou de apresentar provas de que não havia feito aleivosias gratuitas e alguns vereadores da legislatura passada, já que muito ou quase todo a que se referiu na fala foi objeto de apuração por parte do Ministério Público em inquérito instaurado para apurar fraudes na Coab Bauru. Insistiu e persistiu em afirmar que em momentos alguns se referiu a todos os vereadores da legislatura passada, e sim apenas alguns. Lamenta-se que o nobre vereador Eduardo Borgo tenha desdenhado da oportunidade de pôr fim a esta apuração, esclarecendo seus vereadores que formularam a representação e até mesmo seus vereadores que estavam na legislatura passada e que continuam atuando na presente legislatura, estava no rol daqueles que haviam feito referência. Optou, entretanto, por não fazer isso. Concluiu sua manifestação reiterando que os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, conforme disposto na Constituição Federal de 1988. Em consequência disto, requer novamente o arquivamento deste feito. Engana-se, infelizmente, o nobre vereador. Apesar da garantia da inviolabilidade, esta não é absoluta. Tanto não é que no artigo 55 da mesma Constituição Federal, encontramos ser incompatível com o decoro parlamentar ou abuso das prerrogativas. Não é possível admitir-se que alguém possa se escudar atrás da garantia da inviolabilidade, para dizer que bem entender da forma que bem entender, quando bem entender, sem responsabilizado por nada, há limites. Resta-nos agora examinar se o nobre vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo extrapolou esses limites. Como dito no início, missão ingrata e dificílima diante da subjetividade a ser aplicada.
Ao que se depende da representação formulada pelos vereadores que se agastaram com a fala por vezes já mencionada estes, e outros possivelmente que não assinaram a representação, mas que têm todo o direito de se sentirem atingidos também, enquanto não esclarecidos se está fora do contexto dos personagens da fala, experimentaram a indigesta sensação de terem sido atingidos em sua honra, motivo pelo qual buscam repará-la. O meio empregado por eles está correto, já que uma das formas de se referir ao decoro parlamentar é usar de expressões que configurem crime contra a honra. Os crimes contra a honra, segundo o disposto no Código Penal Brasileiro, artigos 138, 139 e 140, são de 3 espécies, a saber, calúnia, difamação e injúria. Calúnia é o fato de atribuir ou utrirem falsamente a prática de fato definido como crime. A honra que aí está tutelada é objetiva, ou seja, a reputação do indivíduo. A difamação, por sua vez, é o fato de atribuir-se a outrem a prática de conduta ofensiva à sua reputação. Com isto, o legislador, mais uma vez, tutelou a honra objetiva, caracterizada pela reputação do indivíduo. Por fim, injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem, estando o legislador, com isso, a proteger a honra subjetiva, ou seja, o sentimento próprio que cada um tem de si mesmo. Em relação ao possível cometimento de calúnia a ser encontrada na fala questionada, forçosos é conferir-se que não houve narrativa de crime cometido. Dizem amém ao prefeito, negociar carguinho e tomar cafezinho na Coab. São procedimentos que se crê negativos, mas não caracterizados de crime. Sabe-se de que, acordo com o Código Penal Brasileiro, que crime é a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção. Artigo 1 da Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto de Lei 3.914, de 9 de dezembro de 1941, não parecendo que as expressões destacadas possam configurar crimes, embora configure conduta reprovável publicamente. No tocante à possível prática de difamação, é de se admitir que, em princípio, as expressões destacadas são apropriadas para tisnar, enodoar, encher de jaça a imagem pública de um político que se preza. O problema está, entretanto, em identificar o ânimos com que tais expressões foram empregadas. Houvessem sido dirigida a esta ou aquele ou aquela, não haverá dúvida de tratar-se de uma ofensa à honra objetiva. Contudo, o agente quedou-se silente quando teve a oportunidade de distinguir a quem sua fala dirigiu-se. Não sendo assim, questiona-se que o autor agiu com ânimos injuridiante vel difamante. O vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo insiste em dizer que limitou-se a descrever fatos que não notórios, visto terem sido apurados pelo Ministério Público e amplamente divulgados. Teria agido desta maneira com ânimos narrandi. De injúria não irá aqui se cogitar, mas uma vez que na injúria não há imputação de fatos, e sim de atributos. Além disso, só o injuriado poderá dizer se foi, já que ele atinge a honra subjetiva, o modo como o indivíduo se vê. Voltamos então ao ponto de partida. Houve prática de crime contra a honra de vereadores por parte do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo? No entender desse parecerista, pode ser que sim e pode ser que não. Melhor explicando, é bem possível que alguns vereadores
vereadores da legislatura passada sintam-se atingidos na sua honra objetiva, lancetados na boa reputação social que todo político almeja ter. Contudo, o núcleo de tipo desses crimes é que o verbo difamar consiste em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. É o que está dito no artigo 139 do Código Penal. Ocorre que, por vezes aqui já dito, o agente aparentemente recusa-se a identificar a quem ou a quais vereadores da legislatura passada sua fala era dirigida. Falta no tipo penal, portanto, o alguém. De acordo com o que explicitei acima, se de fato o ânimos com que o vereador questionado foi simplesmente o narrante, como ele afirma, faltará um elemento essencial à caracterização do solo, que neste caso é o ânimos difamante. Como saber assim se houve ou não a intenção de atingir a conspurcar a reputação de determinados vereadores da legislatura passada na fala sub-examine? A única maneira, creio eu, seria os vereadores que se sentem atingidos questionarem na justiça a identificação daquele aos quais a fala foi dirigida. Por que na justiça? Porque não temos competência para obrigar o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo a fazer isto, neste âmbito administrativo. Tratando-se de difamação, pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. A única hipótese desse exceptio veritatis ocorreria se a ofensa fosse irrogada em razão da função pública ocupada pelo atingido, desde que esse ainda se encontra-se no exercício da função. A suposta difamação diz respeito ao comportamentos ocorridos na legislatura passada, já encerrada a função pública, portanto. Diante de todo o exposto concluído, entendo que naquilo que pertence à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a fala do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo é reprovável, mas não é recriminável. Como não nos cabe censor moral de vereador. Não há como punir o vereador em questão, razão pela qual proponho o arquivamento desse feito. Bauru, 10 de setembro de 2021. José Roberto Martins Segala, vereador. Obrigada, vereador Locadora. Eu indago do relator, se ele ainda está conosco. Está, doutor Segala, gostaria de falar a respeito do relatório? Vereadora, na verdade não tenho nada a acrescentar. Tudo o que eu tinha que dizer está dito no relatório. Muito obrigado. Nada. Vereador Eduardo Borgo, gostaria de usar a palavra? Eu tinha algumas coisas a dizer, mas em respeito ao vereador Segala, que a gente tem uma reunião no Ministério Público, eu vou usar a palavra 3 minutos, tá? Primeiro, elogiar o brilhante parecer do vereador Segala, um promotor de justiça aposentado, mestre, professor de direito constitucional. Com certeza teríamos um trabalho brilhante. Independente de qual fosse a direção, jamais esperaríamos uma situação diferente de uma pessoa com tanta experiência na área jurídica e política. Minha fala foi cristalina, sabe? Em momento algum desrespeitei o decoro, quebrei o decoro. Aliás, é difícil fazer um julgamento objetivo do que seja decoro, como constou brilhantemente pelo parecer. Quero deixar registrado que há motivação pessoal e política na denúncia contra esse vereador, como constou da minha defesa. Não por coincidência, os 2 vereadores que me denunciaram, o presidente da casa, Marcos de Souza, é do PSDB, e a vereadora Chiara ligada ao Rodrigo Garcia. E não é segredo que esse vereador aqui é bolsonarista, é de direita, e vem fazendo sérias cobranças ao governador Dória e, ultimamente, ao Rodrigo Garcia. Agora, eles estão errados em cobrar e ter enfim, posicionamentos diversos? Não. Agora, não é na comissão de ética, devido à vênia, ao presidente, ao relator, aos denunciantes e a todos os vereadores, não é na comissão de ética que se decide isso.
Como o próprio vereador Segala disse, se sentiram ofendidos, existe a justiça. Que entre na justiça e processe esse vereador. Pelo menos lá eu vou poder exercer a minha defesa sem passar por um julgamento político subjetivo, que é pela quebra de decoro. E se for pela ação judicial, responderei com o maior prazer. Está à disposição, como constou do parecer do relator. Então, por questão, eu sabia que passaria por isso, vereador Estela, mas eu não sabia de onde viria o tiro. Agora eu sei. E isso foi bom por ter acontecido. Por fim, por questão de justiça e respeito aos 1.191 votos que obtive nas urnas, peço aos pares que mantenham o arquivamento, que votem pelo arquivamento proposto pelo relator. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigada, vereador Borgo. Continua em discussão o parecer do relator. Algum outro vereador, membro da comissão, gostaria de usar a palavra? Em não querendo, nós... Vereador Estela. Pois não, vereador Lozila. Presidente, boa tarde a todo presidente, relator, demais vereadores. Eu gostaria apenas de fazer uma fala no sentido e considerando que, na ocasião, eu presidia os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Na oportunidade, assim como foi dito pelo nobre vereador relator, professor doutor José Roberto Martins Segala, fiz uma abordagem ao vereador Eduardo Borgo e ele fez as suas considerações, dizendo que quem estava eleito, obviamente mostrou à população que não tinha nada a ver com a fala dele. Então, nesse sentido, eu gostaria apenas de ratificar a minha concordância com o parecer do relator para que a gente possa seguir, desde já antecipo porque o meu voto pela concordância. Ok, obrigada, vereador Lozila. Algum outro vereador? Nenhum outro vereador? Podemos submeter à votação? Vereadores, na verdade, a Comissão de Ética e Decoro aponta para um parecer final com base no relatório do vereador Segala, com acatamento do parecer pelo arquivamento. Isso deverá, na verdade, ser subscrito para arquivo na casa por todos aqueles parlamentares que concordarem com o arquivamento. Então, se os senhores me permitem, eu indagaria nominalmente, começando pelo vereador Segala, que já manifestou. Então, já seria o primeiro voto favorável ao arquivamento. O vereador Lozila, que acaba de se manifestar. Eu estou votando, acompanhando o parecer do relator. O vereador Borgo, naturalmente, não vota. Pode. Eu me declaro por impedido, por interesse pessoal na votação do processo contra mim, presidente. Estamos aqui no plenário com os vereadores Ubiratã, Cássio Sanches, e com o vereador Júnior Locadora. Eu pediria ao vereador Ubiratã que se manifeste. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, Ubiratã. Vereador Locadora. Acompanho o vereador, presidente. Vereador Edson, o senhor nos ouve? Vereador Edson? E demais vereadores, eu acompanho o relator, doutor Segala. Certo. O vereador Marcelo? O sinal está ruim. Enquanto isso, vamos para o vereador Júnior, que está... Oi? Marcelo, mas sumiu de novo. Vereador Marcelo. Acompanha? Vereador Marcos? Eu me dou como impedido de votar. Perfeito, vereador. Vereador Juninho? Júnior Rodrigues? Eu acompanho o relator, vereador Estela. E Serginho Brum? Acompanho o relator, presidente. Eu
pediria aos membros que votaram que possam comparecer assim que possível, né, ao DAO, para pôr as suas assinaturas. Aqueles que já se encontram aqui no plenário, eu pediria que já o fizessem de imediato e que os impedimentos também sejam registrados pelo Departamento de Apoio Legislativo. Foi aprovado por unanimidade dos que podiam votar com duas declarações de impedimento. Nada mais havendo a tratar. Pois não. Pela ordem. Eu vou pedir só para que transcreva a minha fala em defesa do meu pronunciamento agora e que seja, após transcrito, juntado aos autos, por favor. Eu vou encaminhar isso para o Departamento de Apoio, que tomará as providências devidas junto à mesa diretora da Casa. Nada mais havendo a tratar e tendo aprovado o relator em referência ao processo 159 de 2021, esta presidência declara encerrada esta reunião extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Obrigado a todos.